Estamos aqui em mais uma aula dessa jornada de mini cursos para ampliar o seu raciocínio clínico. E agora para falar sobre casos difíceis. Será que os casos que encontramos na clínica hoje em dia são mais difíceis do que os casos da época ali do Freud, por exemplo, do Winnicott, da Klein? Será que isso acontece? Essa é uma das questões que a Joyce McDougall se faz. E é muito interessante reflexões que ela traz sobre isso. Podemos esquecer que é uma fala muito comum, né? Você pega, eu vou em reuniões científicas, vejo em livros autores afirmando isso, assim, que os casos hoje são mais complexos, são mais complicados, são formas mais profundas de sofrimento, aí vai aparecer casos mais depressivos, casos que encostam mais na psicose, a questão borderline, enfim, casos muito profundos, muito complicados. E a Joyce McDougall faz uma questão logo no começo, né, dos seus livros, em que ela fala assim: será que realmente os casos estão mais complicados? Ou também a gente pode pensar nos casos de Freud, que são casos que ele escolheu para falar, né? O Freud, ele deixa claro isso, né? O Freud ele fala que ele está ali para trabalhar com os casos de neurose. Então ele vai apresentar os casos de neurose. Ainda que, gente, tem um dos casos de neurose que o Freud atende, o Homem dos Lobos, que pela via da neurose não convenceu muita gente, não. O Homem dos Lobos é um caso muito curioso porque teve mais de 10 tipos de diagnóstico, desde perversão, borderline, psicose, etc. O Freud fecha ali na neurose obsessiva, mas ele fala assim: eu vou tratar a neurose obsessiva do Homem dos Lobos. Talvez ele queria dizer o restante eu não vou trabalhar, né? Mas cabe algo a se pensar, porque dentro da perspectiva da Joyce McDougall e dessa fala do Freud, a Dougall coloca assim que Freud ele selecionou os pacientes que ele queria apresentar e tratar, e que também ele não foi tão profundo em certos aspectos, mas não num tom crítico, né? Num tom assim, ele selecionou até onde ele conseguia escutar. Claro, também a gente tem que considerar, né? 100 anos de escuta, isso amplia a escuta de qualquer pessoa. O Freud está desbravando muitas coisas ali. E ela coloca assim que tem esse aspecto, tem o aspecto, né, de quantos casos e clínicas foram aparecendo desde então, mas ela coloca assim que talvez os pacientes ali, né, os clássicos, se fossem escutados hoje, também revelariam coisas muito profundas e não só a questão neurótica. Isso é muito interessante. Porque nessa ideia, qualquer pessoa que você vai escutar profundamente, também tem o fator tempo, né? As análises do tempo do Freud durava poucos meses, no máximo 2 anos, assim. A profundidade que isso alcança é diferente de processos que duram 10 anos, né? Que escutam por outras perspectivas. Mas enfim, o que ela vai propor é que uma escuta profunda e delicada e cuidadosa e abrangente, e também o fator tempo faz com que qualquer pessoa chegue a núcleos mais profundos da personalidade. Coisas que autores como Ronald Fairbairn, como o Bion, já falavam de Bion, né, núcleos psicóticos da personalidade. O Fairbairn fala de níveis de esquizoidia. Então já tem autores que falaram sobre isso, né? Então é uma ideia interessante. Eu lembro quando eu comecei uma conversa uma vez com um ex-sócio, quando eu comecei a atender, que ele falou para mim assim, né? A gente estava conversando um dia, ele falou assim: nossa, hoje em dia os casos que eu atendo são muito mais complicados do que quando eu comecei. Eu falei: mas será que eles são mais complicados ou sua escuta está muito mais rica e por isso eles parecem muito mais complexos? E né? Acho que talvez tenha muito esse lado, assim, que é a nossa relação com o saber. Quando você não sabe nada de uma coisa, ou sabe pouco, você sabe tudo. Quando você vai estudando mais, você fala assim: cara, não sei, sei muito pouco, né? Então quanto mais você estuda, menos você sabe. É uma coisa bem socrática, inclusive. Então, nesses aprofundamentos, quando você mais estuda a clínica, mais os casos ficam profundos. E aí temos os casos difíceis, por exemplo, pacientes perversos. Mas talvez não só na perspectiva dessa questão, né? Não ler só esse ponto do desmentido da lei, mas também certas características, né, mais específicas de uma pessoa perversa,
pacientes caracterológicos, né, que são os traços de caráter. Parece que a pessoa não traz um sofrimento, que ela não consegue sequer perceber que ela sofre com algo, né? Uma diferença que o Reich traz de sintoma e de caráter, que o sintoma tem a ver com algo que eu quero me livrar, algo estranho a mim, ego-distônico, e o caráter é uma coisa ego-sintônica, que sou eu mesmo, que não consigo nem perceber o que tem de estranho, então a pessoa sequer se queixa disso. E tem ali, por exemplo, pacientes psicossomáticos. Pacientes psicossomáticos, muito curioso, inclusive uma distinção a fazer aqui, né? Às vezes as pessoas confundem conversão, né, histeria, conversão, com psicossomática, pacientes psicossomáticos. E são coisas diferentes. Quando você fala da histeria, da conversão, por exemplo, nós falamos que o corpo da histérica, do histérico, é um corpo da fantasia. Exemplo fácil para pensar, pensa na Chiquinha. A Chiquinha, ela leva a bronca do seu Madruga e ela passa a mão na bunda como se tivesse levado um tapa. É como se fosse assim o corpo da fantasia, só de levar a bronca do pai é como se levasse um tapa. Isso é um corpo metafórico, isso é um corpo simbólico, é uma representação do corpo. É alguma coisa que já é decorrente da linguagem, como eu falei para vocês em outras aulas hoje. Agora, a psicossomática, ela é anterior à linguagem. Não é simplesmente, não é a palavra no corpo que está sofrendo, é alguma coisa anterior a isso. Tem a ver com questões mais primitivas e nessa hora o Winnicott é um autor fundamental, porque ele traz, eu vou falar mais sobre isso numa aula futura de hoje, ele traz o desenvolvimento emocional primitivo, em que ele mostra ali as tarefas integrativas e uma delas é a personalização, que ele fala, vou falar disso na próxima aula, mas só para trazer aqui, que ele fala de problemas de pele que tem a ver com essa questão de integrar-se a um corpo, né? E que isso está para longe, isso não se refere à questão da linguagem, e sim do cuidado, de outra coisa mais anterior, da presença, da constância de cuidados. Então, na psicossomática, é muito interessante que certas intervenções verbais não servem para nada. Muitas vezes é a própria presença, a constância, a preocupação, o cuidado do analista vão ser muito mais terapêuticos do que certas palavras. Mas aí que vem os cuidados. Obviamente, existem pessoas que não são dessa ordem anterior à linguagem, por exemplo, mas que vão se colocar desse lugar. E você, como clínico, você não pode confundir as coisas, não pode tratar uma conversão histérica com uma psicossomática. E você não pode tratar uma psicossomática com uma conversão histérica, porque vai dar errado, vai dar problemas aí. Então, essas ideias eu trabalho muito nesse curso dos casos difíceis, com pacientes perversos, caracterológicos, psicossomáticos, dentre outros, que é um grupo de estudo que foi muito rico sobre esse livro da Joyce McDougall chamado Em Defesa de uma Certa Anormalidade. Mais uma vez, eu te convido para o meu curso, que você pode acompanhar como eu trabalhei com a turma, né? Você pode se aprofundar muito comigo ali, mas nada impede de você seguir por conta própria, pegar o livro Em Defesa de uma Certa Anormalidade e seguir por lá. Então é isso, bons estudos e até daqui a pouco tem mais aula, ainda tem muita aula pela frente. Até já!